Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países, muito especialmente uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim, que se encontra lá na congregação que o reverendo Miguel Chaves pastoreia, lá na Fé Viva, Valência, Venezuela, e a sua esposa Ruth e todos os que estão ali, de diversos países, ministros, irmãos, irmãs, e também das distintas congregações da Venezuela. Hoje, sexta, 29 de setembro desse ano de 2023, que todas estas bênçãos que os irmãos, ministros e irmãos de diferentes congregações já expressaram ao missionário Miguel Bermude Marim, como também as que aqui em Porto Rico os irmãos e esse servidor têm expressado ao nosso amigo e irmão Miguel Bermude Marim neste seu dia de aniversário. Que Deus conceda todas essas formosas bênçãos, esses formosos pedidos, e que se cumpra na sua vida e que continue sendo de grande bênção para a obra de Deus e o programa divino correspondente a esse tempo final, e que o mantenha são, forte, até a sua transformação. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermude Marim, grandemente neste teu dia de aniversário. Muitas felicidades da parte de toda a congregação aqui, de Cayey, Porto Rico, da Grande Carpa Catedral. Procuramos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, que foi uma das escrituras que o nosso irmão e amigo William Soto Santiago nos leu, nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo os anjos trazendo a revelação dos 7 selos, pregado dia 26 de fevereiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz, São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a voz de Deus através do seu anjo, que foi pregado sábado 4 de dezembro de 2010 em Bogotá, Colômbia. Nos diz o nosso irmão William Soto, ou seja, que antes do Messias vir, vem um homem, um profeta preparando o caminho, dizendo: o Messias está por aparecer, e dizendo também que é maior que ele, porque o que vem depois, que é o Messias, é sempre maior que o mensageiro que ele vem preparando o caminho. O mensageiro que vem preparando o caminho é sempre um mensageiro de uma etapa, de uma era do povo, passando por uma etapa final sob esse pacto que está vivendo. Mas o que vem depois dele é um mensageiro dispensacional. Lembrem que Messias, ou Cristo, significa ungido. É um ungido que vem depois do precursor.
é o homem ungido pelo Espírito de Deus, através do qual a voz de Deus estará sendo ouvida no meio do povo de Deus, assim como foi ouvida através do precursor, e tem que ser no meio do povo que está sob o pacto divino que está vigente. O cristianismo, então, onde tem que aparecer sempre? No meio do cristianismo. E o precursor, onde tem que aparecer? No meio do cristianismo. E o precursor aparece com o Espírito Santo falando através dele e operando o ministério de Elias, como operou através de Elias Tisbita, de Eliseu, de João Batista, e depois, para a sétima era da igreja, ou sétima etapa, operou através do reverendo William Branham, o qual disse em uma ocasião, pregando: eu não vou morrer de idade avançada sem que ele esteja aqui. No que vem no livro de citas, na página 119, vamos um momentinho aqui. Se tem aí o livro da introdução à segunda vinda, se pode conseguir, por favor. Se não estiver, então, no outro escritório, mas não te preocupa. É que aquela parte da frente tem um lugarzinho lá que nós sempre mencionamos, mas me veio à mente aquela partezinha quando ele disse os que o têm, porque ele disse que é bom que os irmãos tenham esses livros. Ele menciona livro de citas, selos, eras, até era sem edição, e também as 70 semanas de Daniel, e todas estas mensagens, as quais nos falam de como seria o cumprimento da vinda do Senhor, e como foi precursado, assim como Deus disse através do ministério de irmão Branham, que é o ministério de Elias em sua quarta manifestação. É assim que iria se cumprir. É assim que está se cumprindo, porque ele foi o precursor, estando nessa terra, em seu corpo de carne. Ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. O tem aí? Vamos ler esta partezinha aí, onde diz o que é que foi colocado como um prólogo. Diz: esta foi uma mensagem, uma saudação aos pastores em 2012, 24 de novembro de 2012, em São Paulo, Brasil. Vocês já têm, mas para que fique registrado essa parte, onde diz: portanto, ministros, estejam atentos, tenham suas congregações atentas, tenham tudo o que foi dito, e missionário Miguel Abemud Marim tem à disposição de todos os irmãos e todas as congregações com as quais vocês têm companheirismo, tudo o que o reverendo William Branham disse a respeito da vinda do Senhor, ao sétimo selo, as vozes dos 7 trovões, a terceira etapa e a visão da carpa, porque precisam dele, para quando seja aberto o sétimo selo, a igreja tenham a base, o fundamento, e não andem, como o irmão Branham diz no livro dos selos,
que não é motivo de tropeço, diz, quando esteja se cumprindo, e também no início ele fala e diz a João, João, não escreva, deixa passar, vão tropeçar com isso. E guarde isso para que isso não aconteça. Veja, ele está recomendando e dizendo que tenham as mensagens, e assim, quando o sétimo selo seja aberto, já tenham a base, tenham um fundamento. E também como uma das perguntas que fizeram ao irmão Branham, onde ele disse: alguns estamos confusos, ou alguma coisa assim, ele diz. Com isso, é a pergunta que falava de Elias. Vamos ver a 408. Sim, 408. A pergunta 17. Irmão Branham, este é o sétimo anjo com o espírito de Elias. É o mesmo espírito de Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns estamos misturados com este ensinamento. Estamos enrolados com este ensinamento. E ele disse que não, o irmão Branham disse, não, são 2 homens diferentes. E o irmão William escreve ali, o quinto Elias é igual, será um judeu. Mas vejam, tinha essa confusão nesse tempo, o qual isso não tem que acontecer. Não tem que acontecer. Nesse tempo, que isso foi o que nós citamos agorinha, que ele disse no livro dos selos, deve estar pela 478 ou 479. A 475 diz agora, um pouquinho antes. Está falando da 474 abaixo. Talvez agora seja o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tem tratado de converter as pessoas à palavra, tenha servido de fundamento. E escreve Moisés e Elias. Onde diz esta grande pessoa que estivemos esperando, ele escreve Moisés e Elias. Se é assim, então estarei deixando vocês para sempre. Não terá 2 aqui ao mesmo tempo. E mesmo que seja assim, ele crescerá e eu diminuirei. Ele escreve aqui embaixo, na 474, vem outro profeta. E escreve ali o anjo de Jesus, porque o anjo de Jesus é o que tem estado no meio da sua igreja, como esteve o anjo do pacto no Antigo Testamento, no meio do povo hebreu. Aqui nesse outro ele escreve fundamento. Talvez este ministério seja pelo qual eu tenho tratado de converter as pessoas. A palavra tenha servido de quê? De fundamento. E ele nos diz ali, veja, o nosso irmão William nos diz, porque o que precisam, para que quando seja aberto o 7º selo, a igreja tenha a base, o fundamento. E tudo que o Espírito de Deus disse por meio do reverendo William Branham, porque tudo que ele disse a respeito da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja, para o último dia, tudo o que disse da terceira etapa, tudo o que disse do 7º selo e tudo o que disse da grande carpa catedral estará se cumprindo.
Portanto, a vinda do Senhor à sua igreja, que será um segredo e que é um mistério pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora, será o que estará identificando a vinda do Senhor à sua igreja nesse tempo final. E também será o que vindicará que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. O que é que vai vindicar que o irmão William Marion Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo? O cumprimento do que ele precursor. Está aí. Tudo incluso. Os 7 trovões, a terceira etapa, a visão da carpa, o 7º selo sendo cumprido, tudo está aí. Sem o cumprimento do que foi dito pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham com respeito à segunda vinda de Cristo, com relação ao 7º selo, com relação à terceira etapa e com relação à visão da carpa catedral, sem o cumprimento disso, não será vindicado o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que vejam até onde se estende a vindicação do quarto Elias, do precursor. Ou seja, que quando nosso irmão William Souto Santiago ainda estava aqui na terra, e Deus concluiu a obra que esteve realizando por meio de quem? Dele, e ele se foi, Deus o levou. Até aquele momento, o ministério do reverendo William Branham ainda não estava vindicado, porque a vindicação dele, que foi o precursor da sua segunda vinda, seria no cumprimento do que ele precursou. E aí seria a vindicação final de que o reverendo William Branham, que é mensageiro, foi na verdade o cumprimento de Malaquias 4, do qual essa escritura também tem múltiplos cumprimentos. Isso ele falou no livro das Eras. Isso está na Era de Laodiceia, página 369. Aqui, o qual é a outra, seria a 365 ou 363. 360, onde diz, embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. 365, página 365 do livro das Eras editado. Essa é a 369. Embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança de que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achadas em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará, assim como fez com João. E ali nosso irmão William está nos dizendo que sem o cumprimento do que foi dito pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham com respeito à segunda vinda de Cristo, com relação ao 7º selo, com relação à terceira etapa, com relação à visão da grande capa catedral, sem o cumprimento disso. Agora, sem o cumprimento do quê? Da vinda do Senhor à sua igreja. Não vai ser vindicado o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, em algum lugar estará se cumprindo tudo o que foi dito ao reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo à sua igreja, com respeito à terceira etapa, com respeito às 7 vozes dos 7 trovões, com relação à visão da grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Portanto, agora vejam, que ele aqui
diz, e Jesus mesmo, ao voltar, e ele escreve ali, com Moisés e Elias, vindicará ele, assim como ele fez com João. João testificou que Jesus vinha, esse homem também, como João, e ele escreve Elias, porque o mesmo ministério de Elias em sua quarta manifestação, a qual João a teve em sua terceira manifestação, precursor da primeira vinda do Senhor. Como João testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias, e o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a última evidência de que esse homem, na verdade, era o profeta de Malaquias 4, porque o mesmo Jesus aparecerá, escreve Moisés e Elias, no fim da era gentia. Ou seja, no fim do quê? Da dispensação da graça. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Agora vejam, vamos continuar aqui no livro dos selos, na página 175 acima, onde ele tinha terminado, nós tínhamos terminado de ler, e ainda que seja assim, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver, e ele escreve na carpa. Ou seja, vê o quê? O que estava acontecendo ali, o que é? E escreve Moisés, ou seja, que é um mensageiro dispensacional. Esse mensageiro, o qual estaria cumprindo essa promessa da vinda do Senhor e que estaria no meio da igreja no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Deus me deu o privilégio de olhar e ver, ele escreve na carpa o que é Moisés, um mensageiro dispensacional. Vi abrir até onde eu vi, isso é certo, e eu estou certo que vocês anotaram as coisas que aconteceram nesta semana. Eu tenho certeza que anotaram aqui o que do menino, que o irmão Collins, que estava por morrer, naquela jovem, depois aquela mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho e a coisa está mudando mais do negativo ao positivo, assim como tem sido. Agora, isso não tinha que ser tropeço para ninguém. O que não devia ser tropeço para ninguém? O que ele viu, o que Deus permitiu ele olhar e ver na carpa. Agora, por quê? Seria motivo de tropeço se viesse uma pessoa que já partiu em tempos passados e se apresente para falar e pregar e trazer nesse corpo, vamos dizer, uma reencarnação, como se fala, e trazer a cumprimento algo que Deus prometeu que ele realizaria no meio da igreja. Jesus não é motivo de tropeço, mas melhor, aí todo mundo creria. Não ia ser algo para tropeçar. Ou seja, que o cumprimento do que Deus estaria realizando na grande carpa catedral era motivo de tropeço, pela forma na qual Deus estaria cumprindo. Isso não tinha que ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação, e aí continua o batismo do Espírito Santo, e depois, ao ouvir isso, aí ele escreve, ouvir o quê? Pois escreve Moília, a vinda do Senhor, o sétimo selo. Estamos simplesmente chegando mais perto de Deus a cada passo. E em cima tem várias anotações que já tem, você já tem no livro, porque nós já lemos. Agora nós paramos aí na página, nessa anotação da página 119, para falar sobre essa parte da importância de ter esses livros aos irmãos. Agora veja o que ele diz. Ele apenas cita, ou seja, diz: eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Ele diz para o que tem no livro de citações, a página 119. Agora vamos ver esta página 119 no parágrafo 1058. Diz: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo.
Desse tempo diz, aqui diz, desse tempo. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, desse tempo na qual alguém ficaria de pé naquela plataforma, porque os seus dias já terminariam. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Veja quantas vezes nós lemos essa escritura e vejam, nessa manhã e ontem, colocando esses extratos para ler, eu estive lendo essa citação e vejam, ele disse que não morreria de velho até que ele esteja aqui. Se ele está pensando em não chegar a essa idade de ancião para morrer, sem que o cumprimento da sua vinda esteja na terra, aí ele já está dizendo, ou seja, ele não precisaria dizer ali naquele momento isso, porque estaria ali, mas como ainda esse instrumento ainda não tinha nascido, ele não podia falar como João falou, entre vocês tem um, senão que mais adiante nós vamos ver, porque ele disse, se eu não estiver, então essa mensagem é que vai introduzir ele. Agora, quanto teria em 74? Quanto teria? 1974 menos 1909, 65 anos. Verifica, 65 anos. Ou seja, que ele seria uma pessoa de uma idade que ainda está forte, mas não morreria de velho sem que ele estivesse aqui. Quando ele diz sem que ele estivesse aqui, é o cumprimento do que Deus prometeu em um véu de carne. Agora vejam o que ele continua dizendo. Ou só que seja atirado, assassinado, alguma outra coisa. E outra coisa, pois ele morreu de um acidente automobilístico, de alguma outra forma morto, mas não de idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não o farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem vai ser precursora da segunda vinda. Aí ele já está falando profeticamente e já está mostrando ao povo que ele não estaria presente quando isso estivesse se cumprindo. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Sobre aquele que tu vê o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E como Deus cumpriu isso no segundo precursor da sua vinda? Transportando a esse lugar onde Deus estava operando, falando a alguém mais acima, e onde viu a coluna de fogo descer, repousar sobre outro. Aí já cumpriu essa parte. Diz o irmão William, se estivesse vivo, ainda no corpo de carne na terra, quantos anos teria? Lembrei, tem uma mensagem que ele falou há pouco tempo que disse que esse anjo é diferente dos demais.
ainda não estava manifestado em carne. Quantos anos teria? Como que 91 ou 101, 101 anos, lá por 2010, para saber o que ele pensava quando está falando isso. Então tem que saber quantos anos ele pensava que era o máximo que ele viveria na Terra, no corpo físico. E então, pois você sabe a que ele se refere. Veja o que o nosso irmão William nos diz aqui, dessa parte, quando ele fala: e eu não vou morrer de idade avançada, ou seja, de velho, sem que ele esteja aqui. Que idade ele pensava que ele partiria? A Bíblia diz, uns 70 anos é o máximo, digamos, mais forte 80, mais forte 90, e depois disso, um milagre encarnado, Miguel Bermúdez Marim, que já tem, e muitos irmãos mais, ministros, irmãos e irmãs, que estão fortes ainda, que esta construção do corpo que tem é para durar muitos anos, ou seja, que é um privilégio e uma grande bênção que Deus permite a pessoas como o missionário Miguel Bermúdez Marim viver muitos anos e ver assim o cumprimento das promessas para esse tempo final e recebê-las. Agora vejam que 65 anos ele teria em 74. E em 80 ele teria 65, em 80 teria 69 ou 71, 71 ele teria, ou seja, que é uma idade já um pouquinho por essa idade, que como que já é uma idade onde uma pessoa pode partir por alguma doença, mas que se for um acidente ou alguma coisa, mas é normal. Diz, para saber o que ele pensava quando estava falando disso, então tem que saber quantos anos ele pensava ser o máximo que ele viveria na Terra, no corpo físico, e então, pois, você sabe a que ele se refere, do qual ele está falando que vem depois dele, é a quem, aquele ao qual ele está preparando o caminho. Por isso, assim como João Batista pôs uma plataforma bem colocada, e quando Jesus aparece, está aparecendo conforme ao que João disse que aconteceria. E quando vê, diz, esse é aquele do qual eu falava, e dizia que eu não o conhecia, mas agora o conheço, eu sei quem é. Agora podia dizer, vejam, o irmão Branham, quando aqui o precursor da primeira vinda do Senhor disse que não o conhecia, mas agora o conheço, diz o irmão William, e sei quem é. E quando ele foi lá e desceu, e ele viu tudo, aí o conheceu. Por isso ele disse, tu lembras o nome que procuravas quando tu sonhastes da visão? E ele disse, isso eu vou levar na minha tumba, e um humano nesse mundo não saberá. Ele viu, Deus mostrou a ele o cumprimento desse ministério no meio da sua igreja, e o viu operando, trabalhando. O mesmo que João viu, ele dizia, veja, que aquele que tu deu testemunho batiza mais pessoas que tu, e seguem a ele mais pessoas que tu. A ele convém crescer e a mim diminuir. Viu o ministério
de Jesus, viu o ministério do qual ele tinha falado e tinha precursado. E o irmão Branham também vê aí o ministério que ele precursou e o vê operando, o vê trazendo palavra, pregação, vê chamamento, vê cura, vê tudo, vê um ministério em operação, em ação. E aí, veja, se cumpre também essa parte que se cumpriu em João, porque se é paralelo em tudo, em alguma forma, Deus vai fazer com que se cumpra. E veja, se cumpriu dessa forma. E ninguém pode dizer a Deus como ele tem que cumprir as promessas e a sua promessa. Ele cumpre como ele já tem destinada. Esse é do qual eu falava e dizia que eu não conhecia, mas agora eu conheço, eu sei quem é. Agora ele podia dizer, agora eu sei que é o meu primo. E como os primos são primos e irmãos, ou são primos e também se chamam de irmãos, então esse é um detalhe bem importante, eram da família. A vinda do Messias é a vinda de Deus em seu corpo angelical, em um véu de carne, simples assim. Isso é um parágrafo um pouco mais adiante dessa mesma mensagem que estamos lendo. O véu de carne é ungido com o Espírito Santo, com o anjo do pacto morando nele, e nele, e no anjo do pacto, pois, está Deus. É um mistério de Deus, o Pai de Cristo. O Cristo, o anjo do pacto, onde Deus está, e depois em um corpo de carne, onde habita, o qual vem a ser o templo humano. Pois todos os seres humanos são templos humanos, e os crentes, pois, são templos humanos, onde Deus habita. Agora veja uma anotação de um estudo bíblico, e ele escreve: Abraão recebeu Isaac, o filho prometido por Deus, em seu segundo ano de jubileu, quando tinha 100 anos. E no segundo ano do jubileu, que é a era de pedra angular, nascerá no reino de Deus o filho prometido, o Messias, o filho do homem, o filho de Abraão, o herdeiro de Abraão, porque é na era de pedra angular onde se cumpre a vinda do Senhor. Foi a era de pedra angular lá na primeira vinda, e a era de pedra angular na sua segunda vinda. E agora, como virá? Onde virá? E como virá o Senhor em sua segunda vinda no último dia? Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, que causa silêncio no céu, como que por meia hora. Isso nos fala na 474, onde nos diz, na metade da página, um pouquinho mais acima, no parágrafo anterior, diz: breve o tempo terminará e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora acreditam estarem salvos serão como restolho para a era atômica. Estamos vivendo a última hora pela graça do Deus Todo-Poderoso, por sua ajuda ao seu povo, que assim eles se mantenham olhando adiante e desenhe uma pedra angular, esperando a próxima vinda de Cristo. Escreve com Moisés e Elias. E você me pergunta, irmão Branham, quanto tempo falta? Talvez falte 20 anos, talvez 50 anos, ou até 100 anos. Eu não sei. Mas talvez também venha amanhã. Veja, aí ele escreve de Israel, ou até essa mesma noite, e escreve dos gentios. E escreve amanhã e desenha ali uma estrelinha de Davi.
Eu não sei. Quem diz que sabe está equivocado, não sabe, apenas Deus sabe. Agora notem, é por Deus que eu digo a verdade a vocês, já que essas coisas são espiritualmente definidas, a mim são definidas pelo Espírito Santo, e cada coisa identificou o seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sobre este selo, eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar, não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu a algo mais. Terceira dispensação, escreve abriu até a terceira dispensação, ou seja, abriu essa nova dispensação. Algo mais, escreve Israel. Porque aí é onde o povo hebreu estaria recebendo a sua vinda, na dispensação do reino, não da graça que já passou. E isso se abriu a algo mais que vi. Quando vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso. A hora 0, Israel, e escreve na carpa. Mas está chegando a este ciclo e ele escreve terceira dispensação e uma pedra angular. Está chegando perto. Então, o que tem que fazer é lembrar que eu estou falando a vocês no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem que hora. E escreve hora 0. Algo pode acontecer. Escreve também em outro idioma. E do lado ele tinha escrito, não pude interpretar. E escreve também ciclo. Agora vejam na mensagem a trajetória do programa divino, desde o Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Messias, pregado 2 de janeiro de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico, diz, a vinda do Messias, o tema mais importante para esse tempo final, e a humanidade tem o tema que causou expectativa por milhares de anos. E esse é o tempo em que Deus estará cumprindo essa promessa, pelo qual é importante que todo ministro tenha sua congregação bem alimentada com a palavra de Deus, conheça a base. Vejam, o que nós lemos ali, aqui nessa parte que ficou desse extrato, se pode tirar aqui, vejam, tenham a base, ponha a base, o fundamento correspondente ao cumprimento dessa promessa, sabendo que a mensagem do precursor será de fundamento. Não tínhamos ficado ali numa parte, numa partezinha. Portanto, estas são as palavras do prólogo daquele livro que nós estávamos lendo no início e nós paramos ali, mas veja, já que ele falou aí também, diz, portanto, é importante que tenham tudo o que ele falou. Coloquem nas mãos de todos os ministros e de todos os irmãos de vossas congregações, para que tenham assim a base que os prepara para a vinda do Senhor, para a fé, para serem transformados e raptados, e assim estejam preparados para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque tudo será como foi precursado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. E isso foi no dia 24 de novembro de 2012, e essa mensagem que eu estou lendo é de 2010. E muitos antes ele já tinha dito isso, mas vejam, aqui está dizendo, tenham todos os ministros, tenham sua congregação bem alimentada com a palavra de Deus, conheçam a base, o fundamento correspondente ao cumprimento dessa promessa, sabendo que a mensagem do precursor será de fundamento, servirá de fundamento para o cumprimento da vinda do Senhor. E sabendo que o precursor disse
que ele estava colocando um fundamento, uma plataforma, página 157, parágrafo 1407. Vamos a essa página, porque ele cita esse parágrafo 1407 da página 157. Diz: estou apenas edificando, a hora está perto, ao alcance, quando vocês vão ver acontecer algo, quando algo vai ter lugar. E todo este fundamento aqui só tem sido colocando uma base para uma curta mensagem rápida que sacudirá toda a nação. Agora veja, ele escreve ali a base para uma curta mensagem virá e estremecerá a nação. A base para uma mensagem curta virá e estremecerá a nação. E do lado escreve Evangelho do Reino. E na mensagem A Única Luz do Último Dia, que foi pregado no dia 28 de julho de 2001 em Villahermosa, México, nos diz: embora algumas vezes alguém fala alguma coisa e alguém em seguida o dá a conhecer, isso foi o que foi falado. Embora alguém fale a parte sem ser gravado, pois é melhor seguir esse conselho. É que sempre queremos dar as boas notícias aos demais, o que nos enche de regozijo a nós, enche de regozijo a outras pessoas crentes também, e queremos dar as boas notícias. Assim que não leve a mal, é porque queremos dar boas notícias. Mas lembre que Jesus Cristo em algumas ocasiões disse: não digam que eu sou o Cristo, veio? Essa é uma revelação para eles terem, mas não para estar anunciando. Cristo significa o ungido. Ele não queria que eles fossem estar dizendo, pelo menos naquela ocasião, o irmão William disse, que ele era o ungido sobre o qual estava o Espírito de Deus cumprindo aquelas profecias, porque os seus inimigos, ungidos pelo Espírito do maligno, o perseguiriam. Vejam, tentavam matá-lo, procurando meios legais. E isso é algo muito importante. Veja, tentavam matá-lo procurando meios legais, conforme as leis que eles tinham para julgá-lo, acusando ter violado leis divinas, então sentenciá-lo à morte, colocá-lo como um falso profeta, porque os falsos profetas tinham que ser julgados e condenados à morte. Assim queriam condenar a ele. Veja, aconteceu assim também com Elias. Tem uma anotação de que ele colocou na escritura de 1 de Reis 19, desde o versículo 9, veja, dessa escritura diz: e ali entrou em uma caverna onde passou a noite, e veio a ele a palavra do Senhor, o qual lhe disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sentido muito zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram teus altares e mataram à espada os teus profetas. E só eu fiquei, e me buscam para me tirar a vida. Agora veja o que ele escreve aí. Coloca primeiro Elias e quinto Elias. Ou seja, lá Elias estava sendo procurado pelo governo. E vejam como o quinto Elias, Apocalipse 11, como também
Essa escritura também estará se cumprindo, o qual ele escreve ali. Primeiro Elias e quinto Elias, ou seja, que seria o mesmo com o quinto Elias. E seria o que ele vem falando aqui, que aconteceu com Jesus. Isso já é uma outra linha. E vejam, nessa outra mensagem, intitulada Onde está o Rei dos Judeus que nasceu, que foi pregado 27 de dezembro de 2015, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: é importante saber essas coisas para poder saber onde procurar o Messias em sua segunda vinda. Os judeus o estão esperando, estão orando para que o Messias venha. O cristianismo também está esperando, e assim por diante. Todos estão esperando a vinda do Messias. A pergunta dos magos está correta. Onde está? Essa mensagem ele também pregou em 2016. Nasceu o rei, eu creio que é também onde ele também, nessa mensagem, faz essas perguntas, mas também aqui em 2015 ele intitula Onde está o Rei dos Judeus que nasceu? A pergunta dos magos está correta. Onde está? Isso é a pergunta desde o profundo do coração e da mente de todos os seres humanos. E em uma mensagem, em um estudo de uma mensagem, ele escreve: o que recebe profeta, recompensa de profeta recebe. O que é um profeta? Um homem com as duas consciências juntas. É o véu humano de Deus. Sempre, de era em era e de dispensação em dispensação. E o Messias será um profeta, vírgula, a semelhança física de Deus. Que será o cumprimento do ungido do Messias? Será um profeta. Será a semelhança física de Deus. Agora vejam como se cumpre o que o reverendo William Branham viu da coluna de fogo descer lá no quartinho de madeira, ver ele falar com alguém. Primeiro vi falando com alguém mais acima, onde ele estava. O irmão William disse, na era de pedra angular, mais acima. Ele estava na 7ª era. E a brecha, e viu a coluna de fogo operar ali, nessa manifestação, o qual, se Deus está ministrando no meio do povo, pois tem que ser através de um véu de carne. E isso, ao ser o cumprimento do que ele precursou, aí com o cumprimento disso que ele precursou sendo cumprido, já é a vindicação final de que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda, porque ali estava esse Messias, que seria um profeta, que seria a semelhança física de Deus. Agora veja que ali já estava tudo estabelecido, tudo já estava, digamos, sem ele descer, porque em uma parte o irmão William escreve que sem o irmão Branham descer, os milagres já estavam acontecendo. Ou seja, tudo que estava ali, veja, tem uma anotação. Vamos ver onde nós temos por aqui, onde ele disse:
O irmão Branham está falando do nascimento de Isaac. E diz, glória a Deus, é um milagre. 2 meses maiores que tivesse acontecido no mês passado. Passou um ano, guardarei essas botinhas, ou seja, porque já passou um tempo, guardarei essas botinhas. Não, senhora, você tem elas ali. Vamos ter esse filho. Como sabe que terá? Deus disse, está estabelecido. Depois de ter passado 25 anos, como Sara se sente? Igual. Glória a Deus, é um milagre. 25 anos maior. E ele escreve mais ancião, mais velho. Ele não duvidou da promessa de Deus com desconfiança e desenha uma estrela de Davi, mas foi forçado, se aferrando à palavra de Deus e chamando as coisas que não são como que são. Por quê? Porque Deus disse, ó meu Senhor. Agora quando ele escreve ali, Deus o disse, está estabelecido, ele escreve, Deus transportou ao reverendo William Branham no futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Foi assim foi estabelecido da visão da carpa catedral. Por que será? Porque já foi na visão. Assim será, corrijo, assim será, porque já foi na visão. Já foi no mundo invisível e tem que se materializar. Ou seja, isso já estava estabelecido. É como o desenho que fiz ali com o irmão Toríbio, foi que nós falamos de... Porque nós estávamos em uma área da estrada, da pista, e estávamos falando de como Deus foi nos ajudando em todas as etapas e ainda continua nos ajudando, mas nessas partes, digamos, desde as mais simples até as mais principais e depois as outras que são de fora e todo que ainda falte alguma coisinha, mas estava falando nas estradas, no portão ali. Por exemplo, aqui nós já conseguiram aqui uma lousazinha, já conseguiram uma lousa. Eu não quero tomar muito tempo, mas vamos mostrar algo aqui. Vejam, quando o irmão William, por exemplo, vamos ver se podem ver aí. Na parte da carpa, vamos dizer que aqui está o arco. Vamos colocar assim em sequência. E estávamos falando aí a Toríbio, conversando com ele, ele dizia, na porta, no portão, porque no portãozinho, aqui está, vamos dizer, aquele arco que vem, aí tem um espaço entre a coluna e o portão, onde está a portinha aí da cerca de lona. Isso tem uns 400 pés de largura. E aqui está. E assim mesmo, estávamos desenhando com o irmão William e disse, irmão William, por aqui. Vejam, algo tão simples, mas em diferentes ocasiões, foi ele dizendo a mesma coisa para mim. Podemos colocar aqui uma portinha, irmão William, não vai ser percebida. Depois é para os técnicos e para a facilidade. E ele disse, pela facilidade, mas Benji, faz como Deus te guie.
faça como a conveniência e pela necessidade. Ele sempre me falava desse jeito. E assim, com o quartinho também. A forma aí que estivemos movendo até que ele já partiu e já estava no lugar que tinha que estar. Mas falando da fila, eu dizia aí ao irmão que vamos dizer que aqui está um edifício e o outro já está do lado de fora. E tudo isso digamos que esse é o teto. Tudo isso aqui é o teto. O teto de acrílico. O telhado de acrílico. E veja, ele dizia que a fila saía. Os que estavam fazendo a fila, ao entorno, ele diz, digamos que a carpa chegasse aqui, é maior, mas eu não vou fazer tão grande. E diz que iria aqui pelo canto, pelo limite. Agora vejam que tudo vai surgindo de acordo com a conveniência. Lembrem que isso já estava, como diz aí, estabelecido. E está estabelecido, pois vai vendo a necessidade. Agora tudo isso está aqui e já pode ir, seja por fora ou por dentro, aqui na parte ali do... E aqui acontece a mesma coisa. Está o edifício aqui e o outro já está aqui. O outro está aqui desse lado. Mas tudo isso vem aqui bem estreito e tudo correria a fila ao redor da carpa, assim, rodeando, e digamos que saia e dá volta, e sai até a estrada, porque a fila dava volta em toda a rua, mas agora tudo isso já está em rua, já tem aqui, e para cá também, e isso já tem aqui de rua também, e essa aqui é que estamos agora, em construção, está aqui em cima, é a que já está em construção do outro lado, mas vejam como vai se colocando, ou seja, já se estabelecendo essas coisas no simples, no comum, e como vai havendo a necessidade, pois vai se realizando, porque vejam, pode dar a volta, mas se vemos que a rua já está, porque talvez já... Então não vai ter problema nenhum, porque dentro ainda temos espaço por fora e podemos dar várias voltas aqui. Ou seja, que dentro da propriedade, veja o importante também de todo este terreno. Por isso ele dizia a nossa irmã e amiga Santita, ele dizia, isso vai ser pequenino para o Benji. Ele falava, mas eu dizia, isso vai ser pequeno para mim? E ele disse, eu sou de testemunha, ele disse várias vezes a ela, ele falou, isso vai ser pequenino para o Benji. Ou seja, que o que vem e está prometido é algo grande, é algo o qual agora estamos nos preparando. Deus primeiro prepara a sua igreja, a sua noiva, dando a ela fé de rapto, porque imagine com toda esta quantidade de pessoas que venham com fome, porque vejam, algo também, todas essas pessoas que depois vão passar pela grande tribulação, tem uma parte onde ele diz que terão que conhecer a mensagem. Isso deve estar pela 142, aí pelo livro de citações. Vamos ver se é essa parte.
Essa mensagem dessa mesma, hoje se cumpriu essa escritura. Veja 142, no parágrafo 1272, diz: e virá passar algum dia que as mesmas coisas que vemos o Senhor fazer hoje no nome... Vou ler de novo. E vai acontecer algum dia que as mesmas coisas que vimos ao Senhor fazer hoje, que o homem nas eras vindouras, se caso houver, morrerá pelas coisas que falamos hoje. Vocês terão que fazê-lo quando a marca da besta venha, e vocês não permitam pregar o Evangelho desta maneira. Quando a grande união das igrejas se reúne, o qual está em ordem agora mesmo para a Igreja Mundial, e vocês terão que selar o seu testemunho com a sua própria vida. Então, vocês têm que crer agora. E desenha uma estrela de Davi. E ele escreve: os que passarão pela tribulação têm que crer na mensagem antes da tribulação. Vejam que toda esta quantidade de pessoas que virão no cumprimento da terceira etapa, o qual já estará se abrindo para eles, para as fátuas, isso será algo grande quanto a movimento de pessoas e tudo que contém, toda a logística e tudo isso. Mas sabemos e reconhecemos que o maior é o abrir a palavra. Esse é o maior milagre, que é o que está acontecendo agora no meio da igreja, nesta forma, em silêncio, porque ele vem como um ladrão de noite, ou seja, que enquanto o mundo está em escuridão, a igreja está com esse avivamento, com esse despertamento, qual traz os trovões, o qual os trovões trazem. Agora o irmão ele continua dizendo: haverá um grupo de pessoas que saberá, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos. Agora está impactando a noiva, a igreja noiva, os escolhidos, as virgens prudentes. E isso que nós lemos ali casa com as almas encarceradas, que diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Podem procurar também isso que nós lemos, que também combina com essa citação bíblica também, que onde foi que o irmão Branham falou que as fátuas também teriam a sua parte no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da carta. Haverá um grupo de pessoas que saberá, reconhecerá onde estará e o reconhecerá, porque lá um grupo de pessoas que souberam onde estava e o reconheceram. E se houve lá um grupo de pessoas, haverá nesse tempo final também. Onde está esse grupo de pessoas? Aqui está. Um grupo de pessoas em Porto Rico, um grupo de pessoas lá na Venezuela, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, e todos os ministros que estão lá também representados, os ministros, todo esse grupo que eles estão pastoreando, toda a Venezuela, toda a Colômbia, todo o Equador, toda a Bolívia, todo o Peru, toda a Bolívia, todo o Peru, todo o Chile, a Argentina todo, o Paraguai todo e o Brasil todo, América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, todos os Estados Unidos que se encontram lá no Canadá, o Caribe, Cuba, nas ilhas, a Ilha de Margarita, São Domingo, Haiti, Porto Rico, as Antilhas, África, Espanha, Suíça, Alemanha, Holanda, Israel, Japão, Austrália e todos os países. Se faltou algum da América Latina, que esteja incluído. Todos os países.
É esse grupo, o qual está representado no grupo lá, da sua primeira vinda, que o recebeu, creu nele e viu o cumprimento daquela promessa. Diz que se lá teve um grupo de pessoas, nesse tempo final também vai ter, aos quais vai ser revelado o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja nesse tempo final, pois ele vem como um ladrão na noite, porque a humanidade está em escuridão, em trevas no campo espiritual e, consequentemente, não sabem onde procurar o Messias na sua vinda no tempo final. Mas nós, sim, sabemos onde ele está. Aqui na página 42 de Almas Encarceradas, para que vocês tenham essa partezinha também. Mas a sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que jamais poderiam ser salvos. Estavam lá onde também estavam eles com os olhos todos pintados. Pregou as almas no inferno que não aceitaram a misericórdia, mas estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram que reconhecê-lo, reconhecer o que ele era, porque Deus fez a ele ali. Vejam que foi a terceira etapa que tiveram ali que reconhecê-lo. Agora, nós somos esse grupo, tanto os que estão me vendo e ouvindo e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, e também os que estarão ouvindo e vendo e lendo esta conferência, são as pessoas que estavam representadas ali também. Aquele grupo que viu, que recebeu esse mistério da vinda do Senhor em sua primeira vinda. Esse grupo estava nos representando ali. Se lá tinha um grupo, aqui também, nesse tempo, tem um grupo. E aqui está hoje, de pé, diante do Filho do Homem, recebendo essa fé de rapto, essa fé de transformação. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção poder, nessa ocasião, trazer esse estudo bíblico sob o tema Os Anjos, trazendo a revelação dos 7 selos. Nos coloquemos de pé e assim deixamos imediatamente conosco a nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.